amadas, vamos começar o nosso tempo devocional. Hoje eu quero começar um pouquinho diferente. Hoje eu quero começar orando. Quero começar aqui, claro que já tive o meu momento com o Senhor, acredito que vocês também. Mas hoje quero começar esse tempo com vocês aqui, orando ao Senhor. Amém? Oremos. Pai querido, nós nos colocamos aqui na Tua presença, mais uma vez, Senhor, focando, Senhor, a nossa mente e o nosso tempo na palavra que o Senhor quer nos instruir essa manhã. E nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão por tudo aquilo, Senhor Deus, que nos afasta da Tua presença, que nos afasta de Ti. E que essa palavra, Senhor Deus, venha de encontro com a nossa necessidade de aprendermos mais, de crescermos, Senhor, como mulheres, como cidadãs dos céus, mas que ainda está na terra. E nós carecemos, Deus, das Tuas instruções, nós carecemos, Senhor, do Teu ensino, nós carecemos da presença do Teu Santo Espírito em nós. Nós precisamos cada dia mais e mais para que a nossa carne, Senhor Deus, venha morrer. E o Teu Espírito, Senhor, venha tomar total acesso, venha ter total acesso às nossas vidas e assim sermos guiados por Ele. Em nome de Jesus, Senhor Deus, traz a revelação dessa palavra a nós nessa manhã, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos transmitir e não possamos ficar só no campo do entendimento, mas sim, Senhor, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Seja conosco neste tempo, abençoe as minhas irmãs que tiraram esse momento, por mais que às vezes ainda com as suas atividades, mas estão priorizando esse momento. Também já te apresento as pessoas que irão assistir essa live mais tarde. Que o Senhor seja real com elas, Senhor Deus, seja presente com elas no momento em que elas estiverem ouvindo da Tua palavra e que o Senhor venha de encontro também com a necessidade de cada uma. E assim, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, o entendimento e também a mudança necessária para as nossas vidas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração por mim e pelas minhas irmãs. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre Diná. Confesso para vocês que essa história mexe muito comigo e me deixa um tanto preocupada, mas é necessário, que nós venhamos estudar a Bíblia por completo, Às vezes a gente quer ler ou estudar só aqueles textos, que trazem aquele ânimo, aquela força, O texto que diz que nós somos mais que vencedores, o texto que diz que somos como o bom perfume de Cristo, Às vezes nós ficamos muito presos a esses textos e, de certa forma, nós não estamos errados em ler esses textos e buscar pôr eles em prática, mas nós temos que ter o entendimento que a palavra ela precisa ser estudada de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos ter essa dimensão do que Deus deixou para nós aqui, do que Deus nos ensina nas Escrituras aqui, onde Ele inspirou homens para escrever isso para nós. E hoje nós vamos falar sobre Diná e, assim, eu quero começar perguntando para vocês, Acredito que vocês já viram nos stories aí, onde a curiosidade pode nos levar? Quem aqui é curiosa? Acredito que a grande maioria das pessoas, em algum momento da vida, nós somos levados, a uma curiosidade, a querer, conhecer. O que é a curiosidade? É a vontade de ver algo novo, é a vontade de conhecer algo novo, é algo que você ainda não experimentou e você tem a curiosidade para
para experimentar, para ver como é, ou para saber como é, né? E assim, hoje nós vamos decorrer aqui numa história que ela fala muito sobre isso, né? Sobre a curiosidade de uma menina, né? Então eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 34. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, por enquanto, tá bom? Gênesis 34, do verso 1 ao verso 13. Amém? Vamos ler? Diz assim: Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai, Amor: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados. Porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós e a terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Concedam-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor. Por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles, disseram: Não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Até o verso 14. Aqui, meninas, eu quero trazer alguns pontos muito importantes que nos ensina aqui nessa palavra. Claro que tem muitos outros pontos que nós podemos decorrer aqui. Temos muito que conversar sobre esse texto, mas eu quero abranger alguns aspectos bem importantes, que eu considero ainda mais importantes para a gente estar falando nesses minutos que nós temos aqui, né? Quero pedir a você, né, que você envie essa live para suas amigas, para as pessoas que você quer aí, que a palavra de Deus, né, que elas alcancem, que elas sejam alcançadas pela palavra. Quero convidar você aí a enviar para suas amigas. E se elas não puderem assistir agora, elas assistem depois, né? Tanto aqui, quanto também vai para a página no Facebook, Plenitude Feminina, e também para o meu canal no YouTube, Raquel Salles, tá bom? Então vamos lá. No verso 2, gente, tem uma palavra muito forte, que é violentou. Aqui nós precisamos entender o contexto do que estava acontecendo, né? Jacó, ele estava voltando para a terra de seu pai, porque ele tinha saído muito jovem, então ele se casou, né? Jacó é daquela história lá de Raquel e Lia, então ele se casou, ele teve filhos, e o que acontece? É que eles estavam como peregrinos, né? Eles estavam voltando, eles estavam viajando de volta para a terra de seu pai. Então ele estava voltando com os filhos. E Jacó, claro que tem muitas pessoas que falam assim, Jacó teve 12 filhos. Jacó teve 12 filhos homens. E teve uma menina que é Diná, a sua única filha, né, mulher. Então aqui Jacó,
ele estava voltando. E nisso eles pararam num lugar, eles pararam nessa região, né? E aqui a gente já de início a gente vê, né, que era essa terra era a terra onde tinha um governador, né? E esse governador, né, que era filho, esse Siquém, que é esse jovem filho de Amor, o Eveu, né? Ele era daquela região. E esse jovem, né, pegou Diná e violentou. O que acontece? Como eles estavam andando, né, viajando, em alguns estudos, né, alguns estudiosos, a Bíblia não deixa claro a idade de Diná, mas pelas correntes, né, que temos aí de tempos onde Jacó ficou de uma terra a outra, o tempo que ele saiu da casa de seu pai até essa volta, tem mais ou menos a ideia de que Diná tinha mais ou menos 14, dos seus 14 para os seus 13 anos por aí. Então, essa é uma ideia que os estudiosos trazem, a Bíblia não relata isso, mas os estudiosos fazem essa matemática aí, né, para tentar entender qual é a idade dessa menina. Então, Jacó estava com os filhos aqui, tudo mais ou menos nessa idade, né? Eram 12, então eram entre jovens e adolescentes. E Diná, os estudiosos dizem que Diná tinha aí por volta dos seus 14 anos. Então, essa menina, ela estava junto com a família, vinha com eles, e ali, o que acontece? Ali, Jacó estabelece ali a sua pousada, né? Eles param ali naquela região, para que para passarem, né, por aquela região, ele chega nesse momento aqui, e eles param ali para montar, né, a sua tenda, para ficarem um tempo ali, até que chegue, né, a cidade onde estava ali seu pai, né? Mas o que acontece? Gente, nós sabemos que não é só adolescentes, nós sabemos que nós, adultos também, né, temos muitas curiosidades. Mas aqui eu quero trazer algo muito importante que nós precisamos dar uma atenção muito grande, que é aos nossos adolescentes. Nessa fase da adolescência, eles estão nas descobertas. E algo que nós precisamos entender, que nós não podemos esperar chegar na adolescência para que nós venhamos ensinar princípios aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Nós precisamos começar isso desde muito cedo. Desde muito pequeno, nós precisamos ensinar os princípios da palavra de Deus. O que Deus diz que é bom para o homem e o que Deus diz que é mal para o homem. Nós precisamos começar a colocar essas palavras, como diz em Deuteronômio 6, diz que nós devemos inculcar a palavra do Senhor, os mandamentos, né, os ensinamentos da palavra aos nossos filhos, quando eles estiverem sentados, ao levantar, ao caminhar. Nós precisamos ensinar princípios às nossas crianças e princípios bíblicos. Algo que tem me incomodado muito é a quantidade de adolescentes hoje que estão nessas descobertas, vivendo as suas curiosidades, e eles estão, de certa forma, descobertos espiritualmente, porque não foi colocado neles princípios bíblicos. Eu não estou falando aqui, gente, de doutrinas de igreja. Eu estou falando de princípios da palavra de Deus. O que Deus diz que é bom para nós e o que Deus diz que é mal. Então, nós precisamos começar desde ontem, desde muito cedo, ensinar os princípios do Senhor para as crianças, sentar com elas e dizer: menina, você é uma menina escolhida do Senhor. Menina, a palavra de Deus diz isso para você. Meninos, a palavra de Deus traz isso como aplicação para a vida de um homem. Nós precisamos entender que os nossos filhos serão os futuros maridos e esposas. Os nossos filhos serão os futuros generais, serão os futuros advogados, os futuros presidentes, os futuros vereadores, os futuros pastores, os futuros líderes espirituais. Nossos filhos serão os próximos. Mas o que nós temos feito para que eles sejam, exemplo, né? Um presidente, mas que ele tenha princípios cristãos. Para que eles sejam vereadores, mas que tenham princípios cristãos.
princípios do cristianismo, princípios da palavra de Deus. O que nós temos feito hoje? Nós estamos lidando, gente, talvez você que não é mãe de adolescente, ou que não conhece, não tem tanta proximidade com essa galera, né? com essa turma, né? Talvez você que não tenha proximidade com eles, talvez você esteja um pouco, não tanto informado o que tem acontecido nessa geração. Queridos, é enorme e absurda a investida de Satanás sobre a vida dos nossos adolescentes, sobre a vida das nossas crianças. E nós não podemos cruzar os braços e deixar que ele faça o que ele quer. Nós precisamos nos posicionar desde ontem. Isso é urgente. Em nome de Jesus, nós precisamos sentar com as nossas crianças e dizer: a palavra de Deus diz isso. Eu tenho 2 filhos adolescentes, eu tenho uma entrando nessa fase de adolescência e um saindo praticamente. Minha menina tem 11, meu menino tem 17. Queridos, uma das coisas assim que nós precisamos entender que não é corrigi-los no sentido de as pessoas vão falar isso de você, as pessoas vão dizer isso. Não é as pessoas. Você não tem que pôr esse peso nas crianças de que as pessoas vão olhar para você, e as pessoas, não é as pessoas, é o que Deus diz. O que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Aqui em casa a gente tem um costume, quando nós entramos em alguns assuntos, eu e o pai deles sempre diz para eles, né? Nós sempre dizemos, e o que a palavra diz em relação a isso? O que Deus está nos trazendo nas escrituras sagradas em relação a isso? Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui de uma passagem inútil, vamos dizer assim. Nós temos um propósito aqui, nessa terra. Deus não nos colocou aqui para simplesmente passarmos sem fazer diferença alguma. Nós estamos aqui para cumprir uma missão que Deus nos deu. Ele nos colocou nessa terra e Ele nos trouxe para esse lugar, para uma missão, e essa missão é maravilhosa. Essa missão é única, é para mim única, é para você única, é para os nossos filhos únicas. E nós precisamos ensinar esses princípios a eles. Precisamos mostrar o que é certo, o que não é. A vida, queridos, em todos os lugares, hoje a gente tem lidado com, eu já falei isso em outras lives, mas a gente tem lidado com uma dificuldade de falar sobre padrões. A mídia hoje prega que não precisa seguir padrão. A sociedade, num geral, hoje, ela acredita que não precisa seguir um padrão. Para que padrão? Hoje a moda é quebrar padrões, não é assim? Gente, na nossa vida, desde quando nós nascemos, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós temos que viver debaixo de lei. Nós temos um padrão a seguir. Ou você nasce e faz o que você bem entende da sua vida. Ou você nasce e simplesmente você não precisa, seus pais não precisam ir num cartório registrar você. Você pode andar nu na rua. Não, vamos quebrar padrões. O padrão é usar roupa. O padrão, né, é se vestir. Mas vamos quebrar os padrões. Sorrateiramente, Satanás tem entrado nos lugares onde ele tem tido acesso. E ele tem feito um grande tumulto. Ele tem feito aí um grande terremoto na mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, com essa leva de padrões. Quebre os padrões. Padrões, esses dias ouvi numa propaganda na TV, passando, padrões foram feitos para ser quebrados. Olha que absurdo. Uma das coisas que nós temos que entender, não é viver padrões humanos, padrões que o homem coloca sobre você como um peso, como um pesar, não é isso. É você conhecer a palavra de Deus e entender de fato o que é um padrão de Deus. O que é um padrão do homem, o que eu preciso fazer para que eu não saia na rua e seja presa. O que eu preciso fazer? Nós temos que olhar esses padrões, essas leis, sim, e a palavra de Deus muito mais. O que a Bíblia diz a respeito, o que Deus está nos ensinando a respeito. E aqui nós estamos falando de uma moça que ela, na sua
meninice, na sua juventude, na sua adolescência, não juventude, na sua adolescência, né, ela saiu daquele lugar onde eles tinham colocado ali as suas tendas, onde eles estavam ali para um repouso, onde eles estavam ali para passar um tempo. E o que acontece? Essa menina sai desse lugar e ela vai para onde? Ela vai conhecer as mulheres daquela terra. Ela vai conhecer a região. A Bíblia não diz se ela saiu acompanhada ou não, entende-se que ela saiu sozinha. Então, o que acontece? Imagina, uma adolescente andando de lugar a lugar, não tem um lugar de identidade, ela não tem um lugar fixo de moradia, ela vive de um lugar a outro, ela vive, né, nessa rotina, e aí ela chega num lugar onde era um povo pagão, que os siquemitas, eles eram pagãos, eles prestavam culto a deuses pagãos, eles tinham uma cultura pagã. E algumas histórias dizem que a época em que Jacó chega nessa terra com seus filhos era uma época de festas. Aquele povo, os siquemitas, estavam comemorando, celebrando festas, mas isso a Bíblia não diz, isso estudiosos que dizem, tá? Então, o que acontece? Ela saiu para conhecer a terra, ela saiu simplesmente para ir, eu vou dar uma voltinha, eu vou passear, né? Vou ali e é só para matar a curiosidade, é só para conhecer a galera, é só para ir, sabe, aquela história assim, mãe, deixa eu ir numa festinha só para me estar com os meus amigos, é só para conhecer algo diferente, né? É só um pouquinho. Você já ouviu isso? Né? Isso é muito comum entre os adolescentes. E o que nós entendemos, né? Essa é uma curiosidade que eles têm. E todos nós temos, gente. Não vamos colocar aqui esse peso só sobre os adolescentes, né? Nós também temos as nossas curiosidades. Mas onde o matar essa curiosidade pode nos levar? Onde isso pode nos levar? O que isso pode nos afetar? Aqui a gente vê ela indo para conhecer as mulheres daquela região, né? E aí, o que acontece aqui, gente? Essa menina, ela é violentada. Gente, tem uma discussão aí no ar sobre é uma violência, é um estupro ou não é? É um estupro. Siquém, esse jovem, ele estuprou Diná, tá? Se disserem o contrário para vocês, abram a Bíblia e mostrem Gênesis 34, no verso 2, a última palavra do verso 2 é violentou. O que é violentar? É você forçar, é você agarrar a força, né? Isso é um estupro, gente. Isso é um estupro. Essa menina foi estuprada, sim. Nossa, mas na Bíblia nós temos história assim, temos. Temos de uma outra menina também, de uma outra mulher que também passou por um abuso, assim, por um estupro. Também foi violentada. E aqui essa menina, pela sua curiosidade e também por desonra, porque até onde nós sabemos, ela era uma menina, ela não pediu aos seus pais, ela não foi acompanhada. Então, é bem provável que se essa menina tivesse pedido aos pais, tivesse conversado, né, ali com seu pai, ela talvez não teria ido, ou talvez teria ido acompanhada. Aqui ela foi, e o que aconteceu? Ela foi estuprada. Esse jovem que estuprou ela, né, era aqui filho de Amor, o heveu, governador daquela região. Era o cara do poder. Era o cara que tinha o poder da cidade, daquela região nas mãos. Ele viu a menina e ele agarrou, ele violentou a menina. E aí, gente, hoje, pensando nos nossos dias, quantas mulheres que nesse exato momento que nós estamos aqui falando desse assunto, estão sendo violentadas. É algo muito sério, gente, é algo muito triste, isso queima no meu coração de dor, quando eu penso que nesse exato momento, eu não consigo, eu não posso fazer nada por muitas mulheres que estão sofrendo violência nesse exato momento. A cada 4 minutos, faz essas contas aí, a cada 4 minutos,
A cada 4 minutos só, mulheres estão sendo estupradas, mulheres estão sendo violentadas aqui no Brasil. E essa violência, esse estupro, gente, não só mancha o físico, não só essa menina era uma menina ainda, ela era virgem. Então, isso não só afeta o físico, mas eu penso que isso afeta muito mais a alma dessa mulher. Afeta muito mais a alma dessa menina, que passa por uma violência. E hoje nós estamos lidando com muitas mulheres doentes na alma, porque lá na sua infância foram estupradas, foram abusadas. E nós precisamos falar mais disso. Nós precisamos abrir mais as portas para que as mulheres falem disso, para que elas se libertem, para que elas encontrem, tenham um real encontro, sabe, com elas mesmas e com aquilo que Deus tem para elas. Porque elas não são aquilo que elas viveram. Elas são muito mais. Elas são muito mais do que um fato que ocorreu com elas. Mas isso fica marcado, isso fica manchado na alma de uma mulher e no físico. E aqui nós vimos uma menina sendo estuprada, sendo violentada. O que não é muito longe dos nossos dias. O que não é tão distante dos nossos dias. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Eu amo as Escrituras, porque ela é um livro escrito há muitos anos atrás, mas ela, ao mesmo tempo, ela é muito real. Hoje, como eu falei para vocês, a cada 4 minutos, meninas e mulheres estão sendo estupradas no Brasil. Isso que a gente está falando do Brasil, né? Imagina no mundo todo. E aí, gente, no verso 9, nós temos aqui um absurdo, né? Porque, se você observar bem, nós já lemos aqui, depois que ele estupra a menina, ele diz que ama a menina. Ele a amou, né? Ele se apaixonou por ela, ele a amou depois que ele foi lá e estuprou ela. E olha que interessante, que a gente pensa assim, por que ele não fez o que deveria ter feito, né? Por que ele não fez as coisas de uma forma correta? É bem provável que essa menina era uma menina bonita, né? Era uma menina nova, era uma menina cheia de vigor, né? Então, o que acontece aqui? Ele fez tudo ao contrário, ele fez tudo errado, né? Ele viu essa menina, e aí o que acontece? Ele pede para pegarem ela, né? Diz, viu-a, agarrou-a e a violentou. Então, aparentemente, essa menina passou muito próxima a ele, né? E aí, o que acontece? O coração dele foi atraído a ela. Mas nisso, ele já tinha violentado. Ele já tinha marcado essa menina. Ele já tinha afetado a alma e o físico dessa menina. E aí começa toda uma outra história. Olha só. No verso 9 diz que o pai dele aqui, né, vai lá e faz uma proposta para Jacó. Isso é uma proposta, gente. Olha o que o pai diz. Meu filho se apaixonou pela sua filha, né? Deixem que eles casem-se entre nós, né? Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, né? A terra vai estar aberta para vocês. Nós vamos habitar juntos, os nossos comércios serão juntos, né? Nós vamos poder ter as mulheres da sua terra e vocês terem as mulheres da nossa terra. E ali eles estavam fazendo o quê? Uma proposta, né? Eles queriam fazer o quê? Uma mistura do povo. Eles queriam misturar essa região, né? Esse povo que era pagão, com os israelitas, que era o povo que vinha ali com Jacó. É a mesma coisa que hoje o inimigo de Deus tem feito. A mesma coisa que hoje nós estamos lidando dentro das igrejas. Conceitos mundanos querendo ser colocados dentro da igreja, do coração da igreja. Porque o mundo está fazendo, a gente tem que fazer. Porque as pessoas lá fora estão fazendo, atraindo multidões, a igreja então tem que fazer, a igreja não tem que fazer.
Nós temos que fazer o que Deus nos ensina a fazer, porque nós somos um povo separado. Nós somos diferentes, nós somos escolhidos de Deus para fazer a diferença. Se você anda como um mundano, se você fala como um mundano, se você se veste como um mundano, qual é a diferença? Nós precisamos ter isso em mente. Não é, queridos, não é, de certa forma, excluir eles da nossa vida. Não é isso. Não é, romper, não é essa mistura que nós temos que viver. Mas também não é essa exclusão. Nós não podemos excluir, porque é a esse povo que nós temos que pregar o evangelho. É a esse povo que nós precisamos fazer a diferença. Mas nós não podemos ser influenciados por eles. Nós temos que influenciá-los segundo a palavra de Deus. E aqui, o que esse povo, que Siquém e Amor, o que eles queriam fazer aqui era isso. O governador daquela região queria misturar o povo. Casem-se entre nós, nós vamos ter o mesmo que vocês vão ter o mesmo acesso ao que nós temos e por aí vai. Não é isso, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos entender, olha gente, isso aqui é uma proposta indecente, vamos dizer assim. É uma proposta indecente. Não se resolve um problema causando outro problema. Não se resolve um problema causando outro problema. Siquém era uma terra estrangeira, era um povo pagão. Pelo erro do filho desse governador, pelo erro desse jovem de ter estuprado aquela menina, o que o pai vai lá e faz uma proposta para o pai da menina que foi estuprado? Olha, vamos se misturar aqui, vamos fazer essa mistura aí, tá tudo bem. É isso que Satanás está fazendo. É isso que o demônio anda fazendo em muitos lugares. Não vamos falar fechar, né, isso só dentro das igrejas, isso está acontecendo dentro dos lares. Lares que estão andando aí a passos largos, parecendo mais o inferno do que o céu. Você passa, você não sabe a diferença se é um lar de pessoas que seguem o cristianismo ou se é um lar de pessoas que seguem demônios. Porque a mistura está horrível. O parecer está parecido demais, está tudo muito parecido. Gente, eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Esses dias eu fiquei um tanto chateada, revoltada, né? E comentei até com meu esposo. Eu fui olhar alguns vídeos aqui, pesquisando algumas coisas. Gente, a quantidade de igrejas que tem buscado fazer as danças da moda, buscado fazer músicas da moda. E isso entrou dentro das igrejas e isso tem acabado com o cristianismo, gente. Cristianismo não é isso. Não é você trazer o mundo para dentro da igreja. É você levar a igreja para o mundo. É você levar Jesus para as pessoas. Não se pareça com o mundo. A palavra de Deus diz, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo é isso aí que vocês estão vendo, que nem preciso aqui falar. Nós não podemos nos amoldar em nome de Jesus, mulheres. Eu estou hoje com meu coração muito aflito em relação a isso. Mulheres, nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Esse mundo, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Nós precisamos buscar a viver com intensidade o que Deus diz para nós que temos que viver. Se você se diz que é cristão, você precisa viver o cristianismo. Se você não quer viver o cristianismo, sai dessa vida e para de envergonhar o evangelho. É triste, é difícil falar isso, mas o que a gente vê de leva de gente que fala que é cristão e sai por aí fazendo o que quer, andando do jeito que quer, falando do jeito que quer, posta tudo do jeito que quer. Por favor, não diga que é cristão. Por favor, não faça isso não. Não coloque uma tristeza no rosto de Deus. Coloque sorrisos. Alegre o coração do Senhor com as suas ações. Mulheres, em nome de Jesus, nós temos um poder de influência que nem nós sabemos o poder disto.
Nem nós temos a dimensão desse poder. Mas nós precisamos ter temor a Deus. Porque é o temor a Deus que vai nos fazer influenciar essa geração de meninas que carecem disso. Meninas que carecem de referência de mulheres. Meninas que carecem de referência de como é ser uma boa mulher. Como é ser uma mulher que sabe cuidar bem da sua casa, que sabe ser uma boa profissional lá fora, que sabe ser uma boa estudante na escola, que sabe ser uma boa em tudo, por onde ela for, que sabe ser uma cidadã dos céus aqui na terra. Precisamos de mulheres que influenciem para o bem. E aqui o que nós estamos vendo? Essa mistura. Mais abaixo, gente, é um absurdo que a gente vê. Eu fico impactada com essa palavra. É triste de se ver, mas nós precisamos estudar isso para a gente aprender. E eu acho muito formidável quando Deus não faz questão de esconder o pecado nem as falhas de ninguém. Deus faz questão de deixar na Bíblia os homens que erraram, as mulheres que erraram. Isso é para mostrar para nós que houve a humanidade. Houve aqui a carnalidade nesses grandes homens de Deus. Aqui nós estamos falando de Jacó. Não é uma pessoa qualquer, é simplesmente Jacó. Né? E aí, gente, no verso 13, o que a gente vê aqui? Do verso 13 em diante, né? Eu vou ler aqui o verso 15, que diz assim, ó, daremos o nosso consentimento a vocês. Quem entrou depois, gente, nós estamos em Gênesis 34, agora nós vamos para o verso 15, tá? Eu já li do 1 ao 14. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Verso 20 diz, assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os concidadãos e disseram, esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentiram em viver conosco como um só povo, observem, como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Olha o que nós vimos aqui. A violação da aliança de Deus com o povo. Gente, isso é muito sério. Aqui a gente vê claramente o povo israelita, que era o povo que vinha com Jacó ali, que eram, né, o povo de Deus, que Deus tinha feito essa aliança com o povo de quê? Todos os meninos serem circuncidados. Gênesis 17, eu vou ler para vocês aqui, tá? Não precisam abrir aí não. Gênesis 17 diz assim, ó, o verso 9, de sua parte disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Essa foi a aliança de Deus com Abraão. Essa aliança, ela era importante. Ela era o sinal de que Deus, de que aquele povo, de que aqueles homens eram separados, era o povo de Deus. A gente olha para esse texto e vê os israelitas violando a aliança. Porque aqui eles pegam, se você olhar o verso 13, está muito claro quando a Bíblia diz, os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém. Foi quando eles levam a proposta para os siquemitas aqui. E eles aceitam.
Interessante que o governador chega e fala, gente, olha, eles falaram que a gente vai poder, né, tá um povo aí tudo misturado, a gente vai ter as mulheres deles, a gente vai ter as coisas deles e eles as nossas, mas nós teremos que todos os homens da cidade circuncidar. Gente, ele era o governador. Ele era o cara que mandava. Quem era o doido que ia contra isso, né? Então eles levam essa proposta para eles, né? Olha, vai dar tudo certo, a gente vai se misturar. Sim, mas nós vamos ter que fazer isso. E aí a gente vê aqui os filhos de Jacó violando a aliança que Deus fez com Abraão. Isso é muito sério. E eu quero te levar a pensar agora qual é a violação que você tem causado aí na aliança que Deus fez com você. O que você tem causado? Como que está essa aliança com Deus? Será que no nosso dia a dia a gente não anda violando essa aliança? Será que no nosso dia a dia a gente não anda fazendo igual esses siquemitas aqui, igual os israelitas, perdão? Porque assim, gente, a aliança de Deus foi com os israelitas. Foi com Abraão e o seu povo. Os siquemitas, eles não conheciam disso aqui. Eles não sabiam. Para eles eram pagãos. Eles não tinham a dimensão disso. Entende? Então, quem tinha aliança era os israelitas. E eles proporam, numa jogada suja, eles colocaram a aliança de Deus para com o povo. E quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes nós estamos violando a aliança durante a semana? E chega no final da semana, na igreja, a gente quer que o céu se abra e rasgue sobre a nossa cabeça, anjos desçam, o fogo arde ali, o fogo queime. A gente quer que a coisa aconteça. Não vai acontecer. Se durante a semana a gente viola a aliança, se durante a semana a gente não é crente. É algo muito sério. Isso é muito sério, isso dói no meu coração. De saber que no nosso dia a dia, às vezes nós estamos violando a aliança de Deus conosco. De Deus para nós, mulheres. Como que nós estamos caminhando? Como que nós estamos olhando para as nossas vidas? O que nós estamos passando para essa geração? Porque nós sabemos da aliança. Nós fizemos esse compromisso com o Senhor. Nós conhecemos a palavra. Não queira cobrar princípios de pessoas que não conhecem. Não queira cobrar princípios cristãos ou morais de uma pessoa que não foi ensinada a moral, que não foi ensinado princípios. Mas você conhece os princípios, você conhece a aliança. E nós temos que cumprir essa aliança. Obedecer, honrar, ou então vai logo para o mundo. É isso que eu estou falando. É meio louco isso de falar, mas é melhor do que ficar aí, perdendo o seu tempo e fazendo nós, pastores, perder o nosso tempo. Porque, gente, isso é muito sério. A gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando de uma aliança. A gente está falando de uma vida que nos deu o seu sangue na cruz. É sério, é muito sério isso. E aí nós continuamos aqui. É muito interessante também observar que vocês lembram que Jacó, ele roubou a primogenitura do seu irmão. Jacó, ele quando, lá em Gênesis 27, também vou ler aqui, só para dar uma... Gênesis 27, 34, diz assim: Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Aqui foi quando Jacó rouba a bênção do pai, né? Rouba a bênção do seu irmão, né? Que era Esaú ali. E aqui a gente vê o quê? Os filhos de Jacó vivendo a mesma enganação do pai. Repetindo o comportamento que o pai teve. Aqui os filhos repetem, fazem a mesma coisa. E isso é muito interessante a gente pensar. Os nossos filhos são os nossos reflexos. Os nossos filhos,
eles serão parte de nós. Então, nós precisamos pensar o que nós estamos ensinando. O que nós estamos passando para eles, quais são os princípios passados aos nossos filhos. O que nós estamos colocando como princípios para eles. Qual é o nosso comportamento? Qual é as nossas vestes? Qual é o nosso palavreado? Você já viu criança muito pequena que fala muitos palavrões, que tem a boca bem sujinha? Você já viu isso? A criança não nasceu falando aquilo. Ela não nasceu falando. O que acontece? O convívio. É o produto do meio. É o convívio. A forma como o lugar onde ela está convivendo, o ambiente está formando aquela criança. Então, olha só, gente, como isso é muito sério. Claro que aqui Jacó ainda estava muito novo, né? Quando ele fez isso, quando ele errou dessa forma com seu irmão, com seu pai, também violou isso aí também, né? Mas olha só que interessante, a mesma coisa acontece com seus filhos, né? Depois nós vamos partir aqui para o verso, eu parei no verso 23, né? Continuando aqui, ó, o verso 24 diz assim: todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, que era a moça que tinha sido estuprada, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Verso 31 e último. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Vamos lá. O verso 24, nós vemos aqui os siquemitas concordando, né? O texto é claro quando diz que eles concordaram, né? O povo ali, quando o governador chega e diz: olha, eles vão fazer essa aliança, nós vamos fazer esse acordo com eles, né? E aí, o que os homens, né? Os homens concordam, claro, né? Eles eram súditos ali, né? Então, eles acabam concordando. Então, todos os homens foram circuncidados. Circuncisão, para quem não sabe, é cortar um pedacinho, né, da carne do prepúcio, do órgão genital ali do homem. Então, gente, isso era a aliança de Deus com Abraão e o povo. Os filhos de Jacó violaram essa aliança. E aqui os siquemitas concordam cortar a parte do seu corpo para que tenham as coisas. Claro que aqui eles aceitaram tudo isso em benefício próprio. Eles não sabiam, como eu falei um pouco antes, eles não sabiam a dimensão disso, eles não sabiam o quanto isso era sério, porque essa aliança não era com eles. A aliança era de Deus com o povo dele, com os israelitas, com aqueles que seguiam, né, ali as escrituras. Esses aqui, eles foram por conveniência. Não, beleza, vamos lá. Então a gente vai lá e se mistura mesmo. Vamos lá se cortar e pronto, está resolvido. E aí a gente vê aqui do verso 25 ao verso 29, né, a grande desgraça acontecendo.
Na verdade, a desgraça já tinha acontecido, né? Que foi o estupro da menina. Mas a sequência de desgraças, a sequência de coisas ruins acontecendo depois desse ato, né? E aí a gente vê aqui com quem mais nós temos nos parecido. Com quem mais você tem se parecido? Com aquele que conhece a aliança e viola a aliança? Ou com aquele que não está nem aí para essa aliança, que você nem sabe o que é essa aliança, mas você está pensando no seu umbigo, né? Você está pensando em você mesmo. Não, a gente vai ter benefício, bora lá que a gente vai ter benefício. Que era assim que os siquemitas estavam pensando. Então é algo que nós precisamos refletir. Verso 25 ao 29, a gente vê ali a morte de inocentes. A gente vê aqui a maldade instaurada, né, no coração, na vida desses meninos, desses irmãos de Diná. Aqui a gente vê claramente Simeão e Levi, que eram irmãos dela, né, indo, depois que os homens, olha só como foram astutos. Lembra que no verso 13 eles falaram com falsidade. Então isso já tinha sido programado. Depois que eles falaram isso, depois que eles fizeram, né, quando todos os homens da cidade, porque eram os homens que protegiam a região, né, depois que todos os homens tinham feito a circuncisão, estavam 3 dias sentindo ali dores, né? Tem uma outra versão que diz que eles estavam com febre, eles estavam sentindo dores, então eles não tinham como se movimentar, eles não tinham como se guardar, guardar a cidade. O que aconteceu? Esses 2 entraram e o que eles fizeram? Pegaram as suas espadas e atacaram a cidade. Mataram todos os homens siquemitas, mataram todos os homens daquela região. Né? Mataram todo aquele povo, mataram os homens que eram para proteger aquele lugar, eles mataram. E não suficiente para eles, o que eles fizeram? Pegaram todas, aqui, gente, é muito forte, no verso 23 diz que eles passavam pelos corpos que eles tinham matado. E eles roubaram a irmã deles que estava lá naquele lugar, naquela casa lá, naquela região. Pegaram a irmã deles. Depois de pegar a irmã, eles roubaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo que tinha na cidade e no campo. Pegaram as mulheres daqueles caras, pegaram as crianças, roubaram tudo e tudo que havia naquelas casas, né? E saíram. Gente, quanta coisa ruim acontecendo. Quanta gente pagando um preço, pagando alto por algo que nem fez, por algo que não tinha nada a ver. Quanta morte, roubos. E aqui tudo tramado, tudo planejado. Aqui a gente percebe, gente, aqui, lembra que eu comecei fazendo uma pergunta? Onde a curiosidade pode nos levar? Pela curiosidade dessa menina, pessoas foram mortas. Pela curiosidade dessa menina, crianças foram roubadas das suas famílias, roubadas do seu contexto de vida. Foi roubada ali a vida de pessoas, foi ceifado a vida de pessoas. Coisas foram levadas. E por conta dessa curiosidade, por conta desse desejo dessa menina de satisfazer a sua carne, de conhecer coisas novas, de conhecer algo novo, olha todo o contexto que isso levou. Olha tudo que isso aconteceu para que essa menina, né, se sentisse de certa forma, ela achou que ela se sentiria de certa forma aliviada, talvez estivesse cansada, né, de viajar tanto, de não conhecer tantas pessoas, mas aí o que a gente percebe? Essa menina indo e ela sofrendo algo muito na carne e na alma e levando outras pessoas a sofrer isso também. E aí nós vimos aqui um pai se sentindo desonrado, um filho desrespeitando os pais, porque aqui no verso 31, quando Jacó fala para eles, o que vocês fizeram, gente? O que aconteceu, né? Esse povo, vocês atraíram ódio sobre mim. Se vierem sobre mim, a minha família vai ser destruída. E aí os filhos viram para ele e falam, está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? A desonra ao pai. Aqui a gente vê todo o contexto desses filhos. Que coisa desagradável, que coisa difícil de se
de se ver, de se entender, né? E nós precisamos estar muito atentas a isso, minhas queridas. Nós precisamos pensar muito sobre esse contexto de vida que nós estamos levando. Tem muitas coisas formidáveis para aprender nessa passagem. E eu quero te convidar a ler novamente sozinha depois Gênesis 34, para que você consiga ter essa dimensão aqui de tantas coisas ainda que o Senhor quer revelar a você. Sabe? E nós precisamos pensar sobre isso. Essa menina, pela sua curiosidade, ela acabou com a sua alma, ela acabou com o seu físico, né? E aí acaba com todas as outras situações, com todas as outras pessoas, toda essa destruição acontecendo. E nós precisamos pensar, será que as minhas decisões, será que as minhas atitudes não estão levando outras pessoas a viver, a morrer? E às vezes não é uma morte física, é morte emocional, é morte espiritual. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Adolescentes, nós entendemos a fase que vocês estão, nós já estivemos lá. Mas agora direcionado a vocês, cuidado. Cuidado com as curiosidades. O inimigo de Deus, ele é expert em fazer isso, em colocar, né, coisas, ele coloca a bandeja à nossa frente. Olha o que ele fala quando Jesus é levado ao deserto, ele começa a mostrar a grandeza das coisas para Jesus. E é assim que ele tem feito hoje, mostrado a grandeza das coisas para os nossos adolescentes, para vocês meninos e meninas. Mas lembrem-se, na bandeja de Satanás, no banquete de Satanás, que você decidir sentar é morte. O que você decidir comer do banquete de Satanás é morte para a sua vida. Você morre. É morte. Do banquete de Deus para a sua vida é vida. Você vai viver, você vai desfrutar de uma vida plena. Você vai conseguir entender, não é, gente, a vida plena não é livre de problemas, não é isso. Talvez muitas mulheres pensem, mas eu não consigo ser plena, eu não entendo muito, nós precisamos falar mais sobre plenitude feminina. Isso não é ausência de problemas, mas sim eu viver os problemas, eu saber viver os meus problemas de forma plena, em Cristo, completa em Cristo. E nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus, esse é o contexto, né, da palavra que o Senhor tem trago para nós. Né, essa palavra, há muito tempo eu já estudo essa palavra, sei que tenho muito a aprender ainda nessa palavra. E eu quero te convidar a estudar essa palavra depois, ainda mais. Né, e assim, que o Senhor fale muito ao seu coração. Que o Senhor toque o seu coração e que você abra os seus olhos em relação às curiosidades que você anda querendo aí experimentar, as coisas novas. Cuidado, tem curiosidades que se a gente for tentar conhecer, tentar saber, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta.